Tô de volta para trazer mais conteúdo aí para vocês, como sempre, vindo aqui no canal para trazer conhecimento, trazer análise, trazer oportunidade aí para vocês todos os dias de segunda a sexta. E hoje vamos falar sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, toda essa queda e onde que são as oportunidades, porque o principal aqui não é necessariamente observar a queda, mas sim a oportunidade que vem junto com a queda. A gente tem boas oportunidades, principalmente em altcoins. Muita gente ficou para trás, muita gente não conseguiu comprar o suficiente de altcoin para surfar toda essa onda de alta que a gente teve aí nos meses passados. E agora a gente tem essa mesma oportunidade aqui nas altcoins. E a gente vai falar sobre essas altcoins que pode te proporcionar aí boas oportunidades, tá bom? E se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Eu sou o Luiz Santana e estou aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse. Então, se você quer receber conteúdos assim, se inscreve aí para você não perder os conteúdos e as análises que eu estou publicando aqui todos os dias, tá bom? Enfim, vamos lá. Eu quero estar te mostrando aqui principalmente o Bitcoin. Hoje o Bitcoin está caindo aí algo em torno de 5 a 6%, mas o que me chama a atenção aqui para o Bitcoin é a possibilidade da formação de um padrão de equilíbrio, onde o preço do Bitcoin pode ir se afunilando até o halving do Bitcoin, que falta alguns dias. E chegando no halving, a gente ter a direção definitiva do Bitcoin. Lá na frente, a gente fala sobre isso, tá bom? Primeiro, vamos observar aqui essa possibilidade de formação aqui de uma cunha ou um triângulo, independente do nome que você conheça, tá? Que é a mesma coisa do padrão de equilíbrio, um afunilamento no preço por falta de pressão compradora ou por falta de pressão vendedora. O preço ele vem diminuindo com o tempo, chegando aqui nessas bases e faltando pressão para a continuação, que a gente chama aí de lateralização ou afunilamento por falta de interesse. Tá? Isso pode acontecer até chegar ao halving do Bitcoin, que já é esse mês, e chegando ao halving a gente tem a direção onde vai se dar a partir do rompimento desse padrão. Se a gente tiver um rompimento para baixo aqui desse padrão, a gente vai ter uma continuação de queda, uma correção aí até as regiões de 59, 60 mil dólares por unidade, o que eu não descarto e vai nos proporcionar ainda mais oportunidade. Só que, por que a gente tem oportunidade para o dia de hoje? Porque as altcoins tá perdendo perante o Bitcoin. Algumas altcoins, não todas, tá? Algumas altcoins está perdendo perante o Bitcoin. Enquanto o Bitcoin está caindo 7% no máximo, chegou a cair hoje quase 7%, a gente tem a altcoin caindo 10, 12%. E essas altcoins vai nos dar boas oportunidades aí, tá bom? Lá na frente a gente fala sobre elas. Mas primeiro, vamos nos apegar aqui o padrão que o Bitcoin está formando nesse momento. E o porquê eu acredito que ele pode passar a subir ao chegar nessa base, porque eu acredito que existe a possibilidade desse afunilamento. Porque quando a gente vai observar o mercado tradicional, como por exemplo o dólar para o dia de hoje está em queda aí de 0,26%, onde deveríamos ter o contrário acontecendo no Bitcoin. Então essa volta de Bitcoin para a base superior pode ser bem rápida, tão rápida quanto a queda que aconteceu para o dia de hoje. Outra coisa muito importante para a gente ficar de olho é o ouro. Em alguns momentos, ou na maioria das valorizações do ouro, a gente teve o ouro precedendo um movimento de alta para Bitcoin. O ouro, em momentos passados, principalmente quando a gente observa aqui no semanal, a gente teve o ouro precedendo a maioria desses grandes movimentos de maior amplitude para o Bitcoin, tanto na alta quanto nas quedas. O ouro precedeu esse movimento e em todos esses movimentos eu trouxe vídeo falando sobre a possibilidade. A gente acompanhou o ouro, a gente conseguiu surfar a valorização de Bitcoin observando o ouro, as depreciações também e o rompimento e a formação de uma nova alta máxima histórica. A gente tinha essa formação aqui, o ouro rompeu, formou uma alta máxima histórica, caiu. A mesma coisa aconteceu para Bitcoin e depois, ou nesse momento, o ouro está formando uma nova alta máxima histórica. O que pode acontecer com o Bitcoin também. A gente precisa ficar atento e acompanhar o ouro, porque Bitcoin e ouro têm os mesmos fundamentos. O Bitcoin foi criado para ter um fundamento parecido com o ouro. E para o mercado, os fundamentos contam muito. Se a gente tem um ativo para compra, para proteção patrimonial, por mais que esteja dentro do mercado de renda variável,
O Bitcoin segue a mesma vertente, então se institucional está comprando ouro, mesmo institucional pode estar comprando aqui Bitcoin através de ETF ou através de compra à vista mesmo, comprando o Bitcoin e armazenando ali, tá? Então, a gente tem os mesmos fundamentos e a gente pode ter os mesmos movimentos também. Veja que o ouro está subindo mais de 1% para o dia de hoje e para o Bitcoin, a gente tem essa queda no Bitcoin por alguns motivos. Um dos motivos pode ser manipulação de institucional para captura de liquidez. A gente consegue observar essa captura de liquidez utilizando esse indicador, que é o que eu chamo de beta PLS, que é perfil de liquidez e sentimento. Esse é um indicador meu, tá? Da minha comunidade. Para quem é meu aluno, se você é meu aluno, você tem direito a esse indicador. Para quem não é aluno, infelizmente não está disponível, tá bom? Mas veja que toda essa região aqui é uma região de liquidez. A gente teve essa região de liquidez onde foi capturado toda essa liquidez, não foi o suficiente. Então, precisava cair um pouco mais para capturar essa liquidez aqui. E então existe a possibilidade dele voltar um pouco mais para capturar um pouco mais dessa liquidez para depois ele subir e voltar de novo para essa liquidez aqui em cima e ficar tirando todo mundo nas duas pontas, ponta compradora, ponta vendedora. Depois do rompimento a gente tem a direção, mas toda essa liquidez está dentro desse padrão. Bom, então é importante a gente observar isso, principalmente esses pontos de liquidez. E outro motivo também pode ser o fato de precisar cair um pouco para pegar impulso para subir. Então a gente teve aqui esse momento de lateralização, ele não conseguiu força suficiente para romper para cima para continuar. Então nesse momento a gente teve o Bitcoin corrigindo para pegar impulso para passar a subir. Então a gente tem esses motivos aí para essa correção de hoje, uma correção bem extensa, uma correção de mais de 6%, chegou a aproximadamente 7%, mas a valorização pode ser tão rápida quanto a depreciação de hoje, tá? A gente já está vendo o ouro subindo mais de 1% e o Bitcoin pode acabar acompanhando o que está acontecendo com o ouro, tá bom? As altcoins nesse momento, algumas delas estão perdendo para o Bitcoin, como eu falei anteriormente, mas a dominância do Bitcoin está em queda, está segurando aqui nessa região e utilizando 54 como uma região de resistência. Então, altcoins grandes, como por exemplo o Ethereum, vai estar perdendo a mesma coisa que o Bitcoin. Chainlink também. Para as altcoins menores, vai acabar sofrendo um pouco mais, tá? Mas quando a gente vai observar a oportunidade, eu vejo oportunidade aqui no Ethereum para quem quer ter Ethereum em carteira, tá? Por mais que o Ethereum seja um pouco caro, eu sei que algumas pessoas precisam estar expostas em Ethereum para manter ou para mitigar o risco. Então, ativos como Ethereum, Bitcoin, altcoins grandes vai ser para mitigar o risco. Então, para quem quer ter Ethereum nesse momento, o Ethereum está em um bom ponto, está em um ponto interessante, por mais que exista a possibilidade dele voltar para 31, mas para acumulação, a gente tem o Ethereum aqui em um ponto interessante. Tá? A diferença aqui é de 2 a 3%, então não vai mudar nada você comprar agora ou comprar chegando aqui em 3.100. É mais interessante, já está se posicionando para quem quer ter Ethereum em carteira, tá bom? Se você quer ter Ethereum em carteira, é mais interessante estar se posicionando aqui do que correr o risco de ficar para trás por conta de 3%. Outra altcoin que pode estar proporcionando boas oportunidades aqui é o DOT. Faz alguns dias que falo sobre o DOT, na verdade faz alguns meses que falo sobre o DOT, desde quando ele estava aqui em $4 por unidade, a gente conseguiu surfar toda essa valorização. O DOT ainda está proporcionando boas oportunidades para quem quer ter uma altcoin em carteira que tem potencial. O DOT é uma dessas altcoins, assim como o Chainlink, assim como diversas outras altcoins que é promissor e tem potencial. E o DOT, pessoal, está nessa região aqui e ele pode caracterizar, ele está dentre a região de 50,5% a 1% de FIBO. Eu vou limpar aqui todo esse gráfico para ficar melhor o entendimento. Mas observe que ele estava lá entre 50,5% e 1% de FIBO, o que pode ser uma região de suporte para o DOT. E outra coisa interessante a ser observado é esse fundo anterior. O DOT segurou nesse fundo anterior, utilizando como um suporte em 8,70. Se para o dia de hoje ele voltar e fechar acima dessa região, ele vai caracterizar aqui um bear trap e pode subir para tentar buscar esse topo aqui em $11. O DOT está proporcionando oportunidade e para quem quer ter uma altcoin em carteira, um altcoin com um bom risco-retorno, tem um bom potencial para um risco relativamente baixo perante as altcoins menores. Obviamente a gente está no mercado de alto risco, você corre um risco grande, mas se comparando as outras altcoins menores, você vai ter um melhor risco-retorno aqui para
uma altcoin promissora que é o DOT. Então o DOT tem um ponto interessante, principalmente a partir do fechamento diário, tá? Ele pode fechar acima de 8,70 e nos dias seguintes ele pode tentar vir buscar 11 dólares por unidade e depois formar novas altas máximas históricas ou buscar alta máxima histórica, tá bom? Que vai estar lá em cima em 30 dólares mais ou menos. Depois a gente tem o Link. O Link está em uma região bem interessante. Faz muito tempo que não falo sobre o Link aqui no canal, mas o Link neste momento a 18 dólares é um ponto interessante, é um bom preço para quem não tem ou para quem quer comprar mais. Eu não vou comprar mais porque o Chainlink já tenho em carteira há um bom tempo, estou com um bom preço médio em Chainlink, então não vou subir mais o meu preço médio, prefiro ir lá para algumas altcoins maiores para correr um risco maior também, porque eu já tenho uma boa posição aqui em Chainlink. Mas para você que não tem Chainlink em carteira, pretende ter esse ativo em carteira e está aportando ou está aportando um pouco mais, essa região que o Chainlink está é uma região de suporte e a partir do momento que o preço do Bitcoin começar a subir, o Chainlink pode dar uma pernada para tentar buscar a alta máxima histórica a partir dessa região aqui, que eu acredito ser uma região de acumulação, tá bom? Observe que o Chainlink para o dia de hoje não caiu muito, o institucional está segurando, está comprando aqui Chainlink nessa região porque é uma região de suporte e pode ser a base de preço aqui para o Chainlink, tá bom? Enfim, para hoje, acredito que essas altcoins podem estar te proporcionando boas oportunidades e tem também algumas altcoins de inteligência artificial, altcoins pequenas, mas essas altcoins pequenas eu vou estar falando no vídeo de amanhã, onde tem algumas altcoins de inteligência artificial que está em bom ponto de compra, principalmente algumas inteligências artificiais com preço abaixo de 50 milhões e alguns tokens pequenos também, que está proporcionando boas oportunidades aí. Então, se você quer estar acompanhando os vídeos que trago aqui diariamente, se inscreve para você não perder aí, principalmente o vídeo de amanhã, onde eu vou estar falando de algumas inteligências artificiais promissoras, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!